Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje a gente está num lugar um pouco diferente, né? Meu nome é Luciana Brits, para quem não sabe, essa é mais uma live da Neurosaber, né, Clay? Isso mesmo, hoje com a Luciana. É, E aqui hoje, no meu consultório em hoje a Londrina. gente está no consultório do Clay aqui em Londrina. Vem cá, Clay. A gente Ok. está aqui no consultório do Clay em Londrina, né? Fazendo essa live diferente hoje, né? Num ambiente diferente. E é muito legal vocês estarem todos aqui, né? As lives da Neurosaber acontecem terça, quinta e domingo, às 21 horas, né? Bem-vindos, Andréia, Tawane, todas as pessoas, já estamos com 31 pessoas. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, num ambiente diferente, como eu falei, aqui no consultório do Clay, aqui em Londrina, né? A gente sempre faz lá na nossa casa, enfim. Fico muito feliz que estejam todos aí. Vão colocando seu boa noite, vão escrevendo de onde vocês são. Ô, Andréia, e Clay falou que a gente é lindo, hein? Olha, Nossa, ficou melhor Andréia, aqui, ficou né? melhor, hein? Obrigado. Valeu. Gente, que bom, sejam todos bem-vindos para nossa live de hoje. Hoje vai ser uma live um pouco diferente. Eu vou estar falando um pouco, hoje eu que vou dar live. O Clay pode estar me ajudando, enfim, Sim, né? sim. A gente vai falar hoje um pouco sobre discriminação auditiva, tá? Eu vou dar algumas atividades práticas para vocês estarem fazendo. Nós vamos falar por que a discriminação auditiva ela é importante no processo de formação da linguagem, no processo de desenvolvimento da alfabetização. É uma habilidade que a gente fala que é uma habilidade, é um pré-requisito para muitas outras aprendizagens, Sim, né, Clay? especialmente a alfabetização. Alfabetização. Então, vocês estão com problema aí para alfabetizar as crianças? Estão com muitas crianças com dificuldades, distúrbios de aprendizagem? Então, hoje nós vamos dar algumas dicas para trabalhar discriminação auditiva. Ó, tem gente de onde, ó? Deixa eu ver, gosto muito das nossas lives, a Patrícia, tem gente do Mato Grosso do Sul, tem gente que é do Ceará. Ô Cecília, obrigada. Tem a Renilda. Quem mais? Gisela de Itapira. Renata de Maracanaú, do Ceará. Gisela de Tapira, Santa Cruz, das Palmeiras, São Paulo, Iporã. Olha aí que Cadê beleza. a Fono? Isis, pois é, a Fono devia estar aqui também, né? A gente vai começar a fazer umas lives com as fonos. Mas por que a gente vai trabalhar essa questão da discriminação auditiva? Porque é uma das habilidades que a gente também, dentro da psicopedagogia, a gente também tem que estar trabalhando. Os professores têm que estar trabalhando, os pais podem estar trabalhando, enfim. Todas as pessoas envolvidas em desenvolvimento e estimulação de leitura e escrita devem estar trabalhando, Exatamente. né? Até porque a criança ela vai aos poucos discriminando sons diferentes, aprendendo sons específicos, para a partir daí, lá na frente, começar a aprender o que é som de uma letra. E de saber discriminar sons diferentes de letras é um dos sinais mais importantes para dar como requisito para ela vir aprender a ler e escrever. E vocês acham que isso é importante, a gente ter essa questão aí para alfabetização? Se vocês acham que é importante aí, ó, coloca um coração, coloca um joinha, né? Porque realmente a habilidade de discriminação auditiva ela é muito importante no processo a gente está falando de alfabetização, mas a gente acha que a alfabetização ela começa lá com 6, 7 anos. Na verdade, não. O processo de avaliação, de alfabetização, né, de leitura, escrita e todas essas coisas, começa lá atrás, lá na educação infantil, com esse tipo de atividade que a gente vai começar a trabalhar com vocês. Ok? Para vocês poderem entender. E, enfim, chamem aí todos os seus amigos, chamem os professores aí da sua escola, compartilhem essa live. Por quê? Porque é um conhecimento que é importante estar chegando em todos os lugares. Essa semana eu tive em Sinop, né, Clay? Lá no Mato Grosso, dei uma aula sobre desenvolvimento infantil, sobre psicomotricidade. Foi um sucesso. Tinham mais de 400 pessoas lá. E foi muito legal, porque a gente vê assim, o quanto as informações que às vezes a gente dá uma coisa simples, uma dica que a gente acha que é simples, mas para a pessoa falar, nossa, não tinha caído essa ficha ainda para mim, né? Isso era uma coisa que não tinha prestado atenção, né? Isso, porque às vezes o pedagogo ele tá tão preocupado, às vezes, com questões administrativas ou questões da rotina, que ele esquece algumas dicas preciosas. E às vezes pouca coisa pode fazer com que ele associe isso com várias estratégias. O que é discriminação auditiva, Clay? Discriminação auditiva é a capacidade que a criança, o adolescente, o adulto tem de diferenciar pequenas oscilações de amplitude, frequência e tipos de estímulos auditivos. Então, existem várias formas de discriminar, por exemplo, o som
específico de pássaros diferentes, sons diferentes de toques, sons diferentes de oscilação, amplitude de voz. Dependendo da forma com que eu converso aqui com você, por exemplo, você pode achar que a minha voz é uma voz alegre, uma voz triste, ou uma voz séria, ou uma voz brava, dependendo da amplitude da frequência e dependendo de como você discrimina essa audição, você vai interpretar isso que você está ouvindo de uma forma diferente. E a mesma coisa acontece para várias outras questões do ambiente. Fran, a questão da discriminação auditiva, a dislexia, a discriminação auditiva é uma capacidade perceptual. E o que é a dislexia? A dislexia nada mais é do que um distúrbio de habilidades cognitivas que afetam muito essas questões perceptuais, né? E a audição, ela é afetada também pela dislexia. São os estímulos auditivos e visuais. É como a gente processa o que a gente vê e como a gente processa o que a gente escuta. Então, essas rotas, quando elas se fundem em letra-som, a criança com dislexia, ela vai ter problema. Então, óbvio que essas atividades que a gente vai estar passando hoje de discriminação auditiva, elas são atividades muito significativas e muito importantes. Vocês podem estar trabalhando aí de diversas formas e de diversas situações. Ô, Selma, parabéns. Tudo bem, obrigada. Ô, Arabella, obrigada, gente. Bom, então o que a gente vai falar sobre discriminação auditiva? A criança, desde bebezinho, ela já vai trabalhando esses aspectos de discriminação auditiva. Não sei se vocês sabem, mas a gente começa o desenvolvimento da audição no 4º mês de gestação, né, Clay? Sim. Tá? Então, desde o 4º mês de gestação, você pode estar estimulando aí as habilidades auditivas. Aí você vai falar assim, gente, mas como, né, porque no 4º mês de gestação começa o desenvolvimento de todo o aparelho auditivo da criança. Já foram feitos vários experimentos nos Estados Unidos colocando fones de ouvido na barriga das mães, botando uma determinada música, e aí quando essas crianças nasciam, colocava aquela música e percebia que a criança tinha aquele reconhecimento, aquela memória sonora, né, Cleber? Mostrando o quão é importante a estimulação auditiva. Então, óbvio que isso vai sendo maturado no cérebro, né? A maturação auditiva, os neurônios, enfim, todas as sinapses, elas vão passando por um processo de amadurecimento. Não é isso, Clay? E aí sons mais primitivos passam a ser utilizados por vias novas, maduras, para associar esses sons com novos sons que a criança vai aprendendo, levando a um processo de discriminação de sons diferentes. Ok? E assim, a gente percebe que o bebezinho lá, por volta dos 3, 4 meses, né, Clê? Às vezes você já chama, ele já olha quando vê um barulho, quando vê uma coisa meio assim. E isso é uma coisa muito importante, que os pais têm que estar muito presentes, até para ver se esse bebê às vezes não tem uma perda auditiva, né, Clay? Ou às vezes sinal até de autismo, né? De autismo. Então, por exemplo, o bebê que tem dificuldade de discriminar, o que é um som familiar da sua casa, né, a voz do seu pai, da sua mãe, de uma voz de um estranho, de uma pessoa que ele nunca viu, ele não estranha, ele não chora, ele não tem reação nenhuma, isso deve chamar atenção. Isso do ponto de vista de discriminação auditiva de vozes, né? O mesmo acontece para outros tipos de sons que estão relacionados à aprendizagem e comportamento, por exemplo. Então vamos lá dar uma dica básica. A gente tem, por exemplo, aqueles chocalhinhos, né? Ó, os guizozinhos. Ó, estão ouvindo os guizos? Isso aqui a gente já começa a brincar com quem com isso daqui? Com os bebês. A gente não brinca isso aqui com os bebês? Ó, faz assim e aí ele escuta o som e ele faz o quê? Ele olha, ele procura, ele começa a ter um desenvolvimento do que a gente chama de atenção voluntária, né, Clay? Isso, e focar a sua atenção num determinado som que chamou a atenção dele. Isso mesmo. Então, esse tipo de estimulação com o bebezinho, e é muito importante que vocês comecem, lógico, com estímulos muito tranquilos. O que a gente vê muito é que às vezes as mães, nessa ânsia de estimular as crianças, né, Clay, elas compram brinquedos barulhentos, brinquedos... Não precisa de brinquedo eletrônico, coisa muito alta para as crianças. Gente, isso aí fere até a capacidade auditiva das crianças. Então, o que é mais importante é isso aqui, ó. São brinquedos com sonzinhos baixos, que a criança, desde bebezinho, ela vai colocando e vai o quê? Olhando para onde estão... para onde está vindo o estímulo. E aí começa com voz humana, né, Clay? Eles começam a diferenciar essa questão da voz humana. E separar o que é voz humana familiar, de estranha, voz aguda, voz grave. Então essas pequenas oscilações o bebê já começa a discriminar a partir do 4º, 5º mês. Com 2 para 3 meses, ele já consegue perceber se esse som é um som da mãe,
ou de alguém que não é a mãe. Olha que Por interessante. isso que o bebê começa a estranhar nessa época. E por isso que a gente tem que estar sempre conversando muito com o bebê, colocando sons, colocando todas essas coisas. Então, esses estão vendo que o desenvolvimento do som, da letra, da discriminação lá com 6, 7 anos, ele começa desde bebezinho, com essas conversas, com essas músicas, com essas estimulações, né? E aí, você vai trabalhar com música, enfim, você vai trabalhar com uma série de estimulações, enfim, atividades que você vai poder estar trabalhando direcionamento de som, direcionamento da criança, prestar atenção, enfim, tudo isso que é muito importante pra gente estar trabalhando com a criança. Hoje, eu vou dar um joguinho que a gente trabalha aqui na clínica, que são essas caixinhas aqui, ó. Vocês estão vendo que as caixinhas, elas são todas iguais? Estão vendo? Ó, eu tenho as caixinhas todas iguais, mas ó, estão ouvindo? O som tá diferente, né? Então, a brincadeira que a gente vai trabalhar discriminação auditiva nas crianças hoje é o quê? Nós vamos trabalhar com essas caixinhas aqui. Essas caixinhas são madeiras, ó. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo barulho? Ó, ó esse barulho. Ó. Vocês estão percebendo que eu tenho tonalidades diferentes de som? E aí, o que eu vou fazer com isso aqui, ó? Eu tenho caixinhas iguais. É como se fosse um jogo da memória, só que é um jogo da memória auditiva, ok? Então isso aqui é muito legal para você trabalhar em consultório, para você trabalhar na escola, porque a gente só faz memória de olho, né? Memória visual. Isso aqui, ó, a gente faz o quê? A gente faz trabalho de memória auditiva. Então aqui como que você vai fazer? Você vai pegar todas essas caixinhas, vai colocar, ok? Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Tem caixinhas com o mesmo barulho. E aí você vai fazer a criança procurar o mesmo barulho. Mas, Luciana, eu não tenho essas caixinhas aqui. Isso, Juliana. Por exemplo, você tem 2 sons iguais em cada caixinha. Cada caixinha tem sons iguais, duplinha. E aí você faz um jogo da memória com essas caixinhas. Entendeu? Só que vocês estão vendo que as caixinhas são todas iguais. Eu não sei qual caixinha é diferente da outra. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que balançar a caixinha e perceber o barulho. Acha pronta essas caixinhas, Nadir? Não acha pronta as caixinhas, Nadir. Qual que é a dica que a gente dá, Nadir? Você pode trabalhar com caixinha de fósforo, tá? Sabe caixinha de fósforo? O som não fica tão bom porque o papel abafa um pouco, mas caixinha de fósforo é legal. Vocês sabem caixinhas plásticas. Antigamente, né? Não é da época de vocês, mas enfim, a gente tinha filmes, aqueles filmes que a gente colocava para pôr máquina fotográfica. É verdade, aqueles tubinhos de plástico. Pretos. Isso. Você pode colocar coisinhas, né? Os coisinhas ali de fazer barulho ali dentro. Só que presta atenção. Se você colocar 3 grãozinhos de arroz em um, você tem que colocar 3 grãozinhos de arroz em outro. Estão entendendo? Então, assim, você pode utilizar caixinhas quaisquer e você colocar o mesmo peso e o mesmo material em cada uma das 2 caixinhas. E aí você vai trabalhar, ó, olha que legal, latinha de lembrança de aniversário, a Patrícia falou, super legal, né? É uma coisa... A Elda falou ovos de plástico. Ovos de plástico, é tipo Kinder Ovo, né, que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui. Então, vocês estão entendendo o que a gente pode fazer com essas caixinhas? Então, isso aqui dá para trabalhar muito discriminação auditiva. E aí, a discriminação auditiva, eu vou trabalhar memória auditiva. Isso é muito, muito, muito legal. Deixa eu fazer uma observação. Pode falar, Clay. Quando existe uma grande diferença entre áreas cerebrais que coordenam discriminação visual de áreas auditivas. O olho, a visão, usa muito menos espaço e menos distância entre o início da visão no olho até o cérebro. Já a área da audição, ela usa uma área imensa. Demora muito mais chegar um estímulo auditivo do que o estímulo visual, tá? Então, o trabalho de discriminação auditiva ele é muito importante proporcionalmente e o quanto eu devo trabalhar do ponto de vista de ajudar essa criança lá na frente a não ter problema na escola. Porque eu tenho muito mais áreas... a distância do meu ouvido até o cérebro é muito maior do que a distância do olho até o meu cérebro. Ok? Vocês entenderam? E assim, estão falando, eu posso decorar as caixinhas, muito cuidado com estímulo visual. Lembra? A gente não quer trabalhar estímulo visual agora. A gente quer trabalhar estímulo auditivo. Então, menos de estimulação nessas caixinhas simples. Vocês estão vendo que, ó, não tem absolutamente nada nas caixinhas, estão vendo?
Tem nada na caixinha. Nada é o quê? visual Nada interferindo. visual interferindo. É uma caixinha simples, tá? A gente às vezes tem mania de querer estimular vários sentidos de uma vez. Cuidado. Crianças com dificuldade, Luciana, isso pode ser feito para autista? Óbvio que pode. Isso pode ser feito para crianças com dificuldade, pode ser feito para qualquer criança, ok? Dá para aproveitar tudo. Sim. O TDAH, ele pode ter problema no processo auditivo? Muito, é muito frequente. 40, 50% das crianças que têm TDAH têm distúrbio do processamento auditivo central. Por isso que nem toda criança com problema no processamento auditivo tem TDAH, mas boa parte delas pode ter TDAH. Então, quando uma criança tiver problemas de processamento auditivo, tem que investigar a possível presença comórbida do TDAH. Sim. E aí é muito interessante a gente ter todas essas dicas, porque você pode trabalhar, por exemplo, isso com uma criança TDAH, para melhorar o quê? Atenção e memória. Gente, vamos lembrar que atenção e memória, elas estão conectadas. Gente, vocês estão gostando das dicas? Bota um coração, bota um joinha, pra gente saber, né? Porque às vezes a gente tá falando algumas coisas e vocês às vezes podem não tá atendendo aí a necessidade de vocês. Mas assim, o que a gente pode perceber dessas questões, dessas dificuldades, desses distúrbios de aprendizagem e dessa questão da atenção e da memória? A atenção, ela é pré-requisito para a memória. Vocês vão ver que, por exemplo, em programas de estimulação e dificuldades, distúrbios de aprendizagem, o que a gente faz? A gente começa a trabalhar com capacidades perceptuais e atencionais. Por quê? Porque a atenção, ela é a base da pirâmide. Se eu não trabalhar a atenção dessa criança, eu não consigo trabalhar percepção, eu não consigo trabalhar leitura, eu não consigo trabalhar escrita, eu não consigo trabalhar outras coisas. Então, assim, um erro, às vezes, que a gente vê muito grande em trabalho de intervenção com essas crianças que têm dificuldades, distúrbios de aprendizagem, autismo e tudo, é que começa com habilidades muito, né? Ai, não, ele tá em dificuldade de escrita, vamos trabalhar a escrita. Não, mas peraí, vamos tentar entender o porquê aquela escrita tá alterada, né? Às vezes aquela escrita tá alterada porque ele não presta atenção, aí ele não presta atenção, ele não memoriza, ele não sabe o jeito que é a letra, enfim. É um contínuo que a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Então, a dificuldade de aprendizagem é um sintoma e a gente tem que tentar entender de onde que vem esse sintoma, o que tá acontecendo, ok? 317 pessoas, hein, que Clay? bom! Ai, tô batendo as lives do Clay, yes! Eu brinco com ele, porque a gente fica falando, nossa, o Clay tá com uma audiência e tal, vamos compartilhar essa audiência juntos, né? Então, isso é bom. A gente fica muito feliz, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. A gente procurou hoje também dar uma questão prática aí pra vocês, a gente tá dando muita teoria, mas a gente entende que a teoria é importante. Sim. E a gente vai começar eu vou começar a dar algumas dicas práticas para professores, para psicólogos, psicopedagogos, pais, pra gente poder também estar ajudando ainda mais essas crianças. E ó, vocês não se inscreveram pra nossa jornada Neurosaber, então vocês estão perdendo tempo, hein? Tá de brincadeira. Tem que se inscrever pra jornada. Vão lá no site www.neurosaber.com.br. Se inscrevam pra nossa jornada. É agora final de setembro. Nós vamos disponibilizar uma semana de várias videoaulas que vão estar disponíveis durante essa semana, materiais de como avaliar, diagnosticar, e como fazer a intervenção. Nós vamos trabalhar, nós estamos preparando um monte de surpresa para vocês, assim. Então, por favor, se cadastrem lá no nosso site. Compartilhem a nossa jornada para todos. Vocês cadastrando, vocês vão receber um e-mail, aí vocês têm que confirmar pra gente saber que é vocês mesmos, né? A jornada é gratuita, vocês não pagam nada, tá? E é uma forma da gente estar divulgando e ajudando as pessoas. Tudo bem? Gente, muito obrigada. Ok, nos vemos na próxima live, nessa quinta-feira. Sim. Aliás, nesse domingo nós vamos falar de autismo. Domingo é autismo. Numa área específica do autismo, tá bom? A gente se vê domingo na live do autismo, tá bom? Gente, um abraço, fiquem Até com lá. Deus. Tchau. Tchau.